Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, é só favoritar no seu agregador de podcast favorito e ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo sobre inteligência emocional, comportamento, liderança e muito mais. E hoje vamos falar de amor, mais especificamente sobre como nós buscamos alguém para nos relacionar e fazer um paralelo de como vem ficando cada vez mais parecido com a forma como nós buscamos o emprego. Ou seria o contrário? E para começar, vamos lembrar de como é que eram criados os relacionamentos antigamente e até como algumas culturas hoje ainda mantêm para os seus próprios casamentos. Apesar da gente ter evoluído muito nesse tema, e eu vou falar isso mais para frente, antigamente os casamentos eles eram arranjados, cada família tinha interesses que muitas vezes eram políticos, sociais, financeiros e até mesmo de manutenção de uma linhagem nobre, de uma casta, mas que não estavam ali levando em consideração as pessoas, né? E sim os benefícios que essa junção poderia gerar para aquelas famílias, para aquele reino, para aquele império, para a aldeia, enfim. Mesmo que essas junções fossem entre membros de famílias inimigas. Tipo Game of Thrones ou House of the Dragons, quem acompanha as séries vai lembrar. E hoje eu não vou falar de série, pode ficar tranquilo. E olhando aí para minha época, né, onde a tecnologia não era lá muito desenvolvida, no início não tinha internet, quando você queria se relacionar com alguém, geralmente você conhecia um aniversário na igreja, na praça, na praia, no colégio, na faculdade, mas você tinha aquele primeiro contato, você conhecia a pessoa e geralmente rolava aquele interesse mútuo e você começava a sair para ver se ia dar certo ou não. Mas pensa que eram poucas as situações que poderiam contribuir para o início de um relacionamento. Então era simples, você tinha um contato com a pessoa e às vezes rolava e às vezes não rolava, rolava aquela química ou não, né? Isso veio mudando ao longo dos anos, eu acho que junto com a sociedade, com a indústria, com as mudanças tecnológicas, a própria globalização que permitiu que a gente tenha mais visibilidade sobre culturas diferentes, sobre lugares diferentes e povos diferentes e que permitiu até mesmo que pessoas que não teriam a menor chance de se conhecer hoje possam ter esse contato, mesmo que virtualmente. E essa mudança de comportamento também teve questões como as mudanças do comportamento das mulheres e do papel das mulheres na sociedade, onde elas se tornaram mais independentes, buscando aí um olhar mais para suas carreiras e deixando aqueles modelos tradicionais, onde a mulher era a dona da casa, aquela que cuidava, né? Tomava conta da família, que cuidava do marido, e que nesse modelo o marido era o patriarca, era o provedor da casa. E essas mudanças elas contribuíram para que os relacionamentos e a forma como as pessoas se relacionam também mudasse. Hoje as mulheres e os homens eles estão mais parecidos quando buscam relacionamentos. Eles geralmente buscam características que sejam interessantes para eles, sejam características físicas, comportamentais, de religiosidade ou espiritualidade, e até mesmo de trabalho. Pode ser de fit cultural, pode ser de valores, tudo que esteja alinhado com o que eles estão buscando. E isso trouxe, obviamente, uma mudança radical em como as pessoas se encontram para formar relacionamentos. Hoje elas têm muito mais facilidade de se relacionar, independente do ambiente ou do local onde elas estejam. E com a evolução da tecnologia, que eu posso dizer que foi muito grande nos últimos anos, e aí ainda ganhou um empurrão muito forte com a pandemia, parece que a gente deu um passo atrás na forma de como a gente se relaciona. Aí você deve estar se perguntando, né? Pô, Bruno, você acabou de falar de tantas evoluções, agora você vai falar que a gente deu um passo atrás. A gente deu um passo atrás porque a gente pode conhecer mais pessoas, a gente pode conhecer pessoas de culturas diferentes, a gente não precisa ter um relacionamento direcionado, a gente tem mais liberdade, mais visibilidade. Como é que a gente pode ter dado um passo atrás então? Calma que eu já vou explicar, e esse é o meu ponto de vista, tá? Antigamente, os casais eram escolhidos de acordo com as características que as famílias julgavam importantes, mesmo que eles não soubessem muita coisa um do outro. Aquelas características elas eram suficientes para que houvesse um match, né, entre as pessoas. Hoje em dia, existem diversos sites de relacionamento e aplicativos que permitem, de acordo com as características, que as pessoas sejam indicadas e que você possa fazer ali o seu match e marcar um encontro. Então a gente está se assemelhando ao modelo que era antigamente,
você pode até estar pensando que isso é bom, porque você vai conseguir filtrar pessoas que não têm características semelhantes ao que você está buscando, e de fato, isso vai acontecer. Mas pessoas são individuais, são totalmente diferentes. Ao mesmo tempo que você está achando uma pessoa que pode ter essas características, você pode estar descartando N outras que poderiam te fazer mais feliz. Ou será que ser feliz se baseia apenas nessas características de match? E aí a gente volta lá naquele momento onde os casamentos eram planejados, né, entre as famílias por conta de determinadas características. Hoje como é que funciona? Esse é esportista, ou ela tem um estilo de vida parecido com o que eu estou buscando, ou ele gosta de viajar, ou ela tem um bom emprego, ou ele tem um corpo bonito, mas tudo isso são características de um momento. O emprego pode mudar, o estilo de vida pode mudar, tudo pode mudar. E você está baseando a sua chance de ter um bom relacionamento explicitamente dentro de um conjunto dessas características. E aí quando as pessoas se encontram realmente, né, depois de dar esse match, parece que todas as conversas e perguntas são só para validar, para fazer aquele checklist das características que foram ditas e ver realmente se aquela pessoa que se apresentou é real ou não. E algumas pessoas ainda imaginam que vai ter naquele primeiro encontro, aquela química mágica, né, a química do primeiro encontro, que por mais que acelere o coração, a gente sabe que não é isso que segura um relacionamento. Mas antes de falar sobre relacionamento e o que segura um relacionamento, eu queria trazer aqui uma atenção de como os relacionamentos eles estão cada vez mais parecidos com o relacionamento de trabalho, com o emprego, né? As pessoas, elas primeiro analisam o currículo para ver se deu match, se tem as características necessárias e desejadas para aquela posição, e tendo acontece uma entrevista, que eu vou comparar aqui com o primeiro encontro, onde existe sim uma conversa para validar o que estava no currículo, e obviamente é uma conversa superficial, assim como no primeiro encontro, e pode ou não rolar aquela química. E às vezes você acaba descartando a pessoa ali porque ela não conseguiu se aprofundar e nem conhecer o suficiente sobre você ou sobre ela, porque simplesmente não cumpriu aqueles pontos do checklist, né? E isso é estranho. Os relacionamentos de hoje em dia estão assim, como uma busca de um candidato de emprego. E eu não vou entrar no mérito do fim dos relacionamentos, senão é aí que vocês vão se assustar com essa similaridade. Mas o que eu quero trazer aqui, como ponto de reflexão, tanto no trabalho quanto no relacionamento pessoal, é que a gente tem que tomar cuidado para entender que todo relacionamento ele tem um período de adaptação, onde você tem que olhar o que o outro tem com viés de positividade, com viés de entender o que ele tem de bom e não o que vem sendo feito hoje, né? Onde a gente olha para o outro, mas entendendo o que falta dentro daquele checklist, saindo de relacionamentos porque eles não estão dentro da expectativa. Esse daqui tem um conhecimento tal, esse daqui tem um salário ou não tem o salário que eu queria, ou esse daqui não tem o fit que deveria ter com a minha cultura, ou esse daqui não gosta de viajar. Como eu falei, a gente foca muito no que o outro não tem. Mas será que não dá pra gente ter o olhar das coisas boas? O relacionamento, em geral, ele não é uma coisa dicotômica, onde você vai buscar de forma tradicionalista, essa pessoa tem esse papel bem definido durante a minha vida toda, né? A gente sabe que não é assim. Já era difícil ter esse papel naquele modelo tradicional, quanto mais hoje em dia, onde o mundo é muito dinâmico, os relacionamentos são muito dinâmicos. E a gente precisa ter a flexibilidade para que o relacionamento dê certo. A gente precisa saber reconhecer o que há de bom no outro, mesmo que não seja a característica principal que a gente buscava, porque às vezes você vai deixar de ver uma pessoa que te respeita, que tem valores de honestidade, de família, entre outros valores, simplesmente porque talvez ela não tenha o emprego que você gostaria, ou não tenha o corpo que você quer que ela tivesse. Se a gente olhar no caso do emprego, você também pode descartar alguém que eventualmente pudesse ter um comportamento de liderança, um agregador, bom de trabalhar, simplesmente porque ele não tem um conhecimento técnico completo do que você está buscando. Para mim, para o relacionamento dar certo, você tem que saber enaltecer o que o outro tem de bom. E quando existe algo que precisa ser desenvolvido, você apoia, mas sem colocar isso como um problema. E a gente sempre vai ter que desenvolver alguma coisa, porque a vida não é uma coisa linear. A gente vai ter momentos da vida onde a gente vai precisar se adaptar, seja porque a gente casa, seja porque a gente cresce no emprego, seja porque a gente perde o emprego, porque a gente passa por uma pandemia, porque a gente passa por uma situação de saúde familiar, ou porque a gente tem um filho. Cada momento desse vai te exigir
comportamentos e características adequadas àquele momento. Principalmente, a gente precisa estar atento ao que a gente pode contribuir uns com os outros nesses momentos de vida. A mesma coisa se aplica ao emprego. Às vezes você vai ter uma pessoa que vai entrar, mas não vai ter todas as características que estavam ali no requisito da vaga, mas isso pode não ser uma coisa ruim. Eventualmente você vai estar vendo que aquela pessoa é proativa, que ela contribui, que ela consegue talvez ter um perfil de liderança, coisas que não vão aparecer em uma entrevista de emprego, mas que são muito importantes. Nesse sentido, a gente tem que ser mais inteligente na hora que a gente define o que a gente quer para um relacionamento, pois são coisas que mudam ao longo do tempo, não são coisas atemporais. E a gente precisa tomar cuidado para não tirar uma pessoa das nossas vidas e dos nossos trabalhos sem que a gente dê a elas a oportunidade de crescer. E galera, essa foi a mensagem de hoje. Vamos ter mais atenção em como a gente começa e como a gente evolui com os nossos relacionamentos, sejam esses relacionamentos pessoais ou profissionais, para que a gente não deixe de ver pessoas que podem contribuir muito com as nossas vidas e também que sejam capazes de contribuir, e também que a gente seja capaz de contribuir com a vida delas, né? Isso também é uma forma de demonstrar amor ao próximo. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o tema de hoje. A gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau, galera.